Olá, seja bem-vindo ao nosso último dia da semana no devocional do Ministério Permanecer em Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e estou tendo o privilégio esta semana de guiar você nas nossas devocionais. Amanhã, uma outra pessoa do nosso ministério começará uma nova semana de devocionais, também baseada no livro Passeio na Vinha, do pastor Carlos Macor. Vamos ao último dia desta semana, então. É o dia 7 de março. E o título é Vida ou Morte? E o texto que o Carlos nos deixa é Gênesis 2:17, que diz assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Acompanhe a leitura do devocional. A criação continua sendo linda. Somente a morte consegue ficar feia no meio de tanta beleza. A morte do amor é muito feia. A morte da esperança é feia também. A morte da confiança é feia. E a morte do corpo também é. Se não fosse a morte das coisas tão lindas, a criação seria ainda mais linda. A morte não combina com a criação. A morte é claramente o inimigo da beleza da criação. É um inimigo implacável. Será que alguém consegue parar a morte e restaurar a vida? Pergunta o pastor Carlos. E ele responde: sim, Jesus entrou no mundo para confrontar e derrotar a morte. Em Jesus, o amor, a esperança, a confiança venceram a morte do corpo. Jesus ressuscitou entre os mortos e ele nos chama para segui-lo e vencer a morte vivendo nele. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. A nossa vida está escondida em Jesus e ele é a nossa vida. Agora, a morte não pode mais nos separar do seu amor. Em Jesus, finalmente podemos ser a nova criação que combina com a beleza da criação original. A beleza que faltou por causa da morte é Jesus e a vida eterna. E esta vida permanece em nós que cremos. Veja Jesus e regozije-se em Jesus. Viva nele e vença a morte. Que palavras lindas essa do pastor Carlos Macor, dizendo que a morte é inimiga da criação, um inimigo implacável. A morte é o nosso último algoz, o nosso último inimigo. E o que é a morte? A morte é a nossa existência para além dos limites de Deus. Imagine que a palma da minha mão fosse Deus. Obviamente que não é. É apenas um exercício de imaginação. Mas imagina que Deus fosse toda a palma da minha mão. Tudo que está para fora da palma da minha mão simplesmente não é Deus. E tudo que não está em Deus simplesmente não é real. E tudo que não é real é morte. Por isso que o Carlos escolheu este verso dizendo: não comam do fruto, porque do dia em que comerem, certamente vocês morrerão. Obviamente nós conhecemos o texto bíblico e sabemos que Adão e Eva não morreram logo que comeram o fruto. Mas Adão e Eva sofreram a morte espiritual que os levaria também à morte do corpo. E sabe o que é esta morte que eles experimentaram naquele jardim quando ultrapassaram o limite de Deus? A morte que eles experimentaram é existir para além dos limites de Deus. Existir para fora de Deus, para além de Deus. Por isso que Satanás disse a Eva também naquele jardim: se você comer, Eva, certamente você não morrerá. Porque Satanás havia passado os limites de Deus e ele estava ali falando com Eva. Satanás acreditava que a simples existência era a vida. Mas existir não é viver. Viver é viver nos limites de Deus. Viver é experimentar a vida em Deus. Viver é viver do jeito de Deus. E quando estamos para além de Deus, não há realidade. E quando não há realidade, a Bíblia chama isso de morte. Jesus veio ao mundo. E Jesus veio ao mundo para reconectar a nossa existência à vida do próprio Pai. Jesus veio para plugar a nossa existência que estava morrendo todos os dias
a fonte da vida, que é o próprio Deus Trino. Agora, nós não precisamos mais existir morrendo. Nós podemos viver enquanto existimos. É isso que Jesus fez conosco. A morte não é mais a última palavra. Agora nós fomos colocados em Jesus, nos limites de Deus. Fomos colocados por Cristo na vida de novo e podemos usufruir a vida de Cristo hoje, aqui e agora e depois por toda a eternidade. Por isso ouça, viver não é apenas existir. Viver é viver nos limites da pessoa de Jesus, é viver nos limites do caráter de Jesus, é viver nos limites da vontade de Jesus e é viver baseado no poder de Jesus sobre a morte. Que Deus te abençoe. Obrigado por me dar atenção durante esta semana. Continue seguindo o Ministério Permanecer em Cristo e nos deixe continuar abençoando a sua vida com as palavras de Jesus. Que Deus te abençoe.